Ver Mais de volta, daqui a pouco vamos mostrar mais um pouquinho do teatro que remonta à Paixão de Cristo. Como nós já falamos, é uma história que todos os anos atrai a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. E para falar um pouco sobre a vida de Jesus, o Ver Mais recebe o professor do programa de pós-graduação em educação da UNO-Chapecó, Edivaldo José Bortoleto, professor de filosofia. Também muito obrigada por ter vindo nessa data tão especial, obrigada por ter nos aceitado o nosso convite para falar dessa história, né, que é muito uma história de religião. E eu queria começar te perguntando isso. Dá para separar a questão da religião da questão da história? Porque é uma das histórias, a história mais famosa em todo mundo, né? Muito obrigada por ter vindo. Boa tarde. Fabiana, boa tarde. Quero cumprimentar as pessoas que nos ouvem. Veja, nós não podemos ignorar que os aspectos do elemento religioso e do elemento histórico, eles se encontram e se intercruzam nesse processo todo. Mas tudo isso que nós estamos vivenciando de modo especial nessa semana, mas que tem início na quarta-feira de cinzas e ao longo de toda a quaresma, é uma realidade que emerge de uma experiência de fé da primeira comunidade de cristãos após a ressurreição. Então, todo o evento do nascimento, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, que de um modo muito especial celebramos nessa semana, a paixão, né, a agonia, a morte e a ressurreição de Jesus. Isso é uma experiência que é narrada nos evangelhos a partir de uma dimensão de fé. Portanto, esse evento é eminentemente um evento teológico que tem implicações na história e na existência das pessoas e da própria humanidade. Isso quer dizer, então, que essa história, né, de 2019 anos do nascimento de Cristo só perdura pela fé. Claro, por causa de todos os relatos. Por isso que eu te perguntei da questão da história também, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque o cristianismo, ele é uma experiência que se dá dentro de uma dimensão muito paradoxal. Ele tem uma dimensão histórica, mas ele também é revelado. Ou seja, essas duas dimensões se encontram e nós não podemos perder de perspectiva. Por isso que é necessário que uma dialética da razão para entender no tempo e no espaço, e uma dialética da fé para entender isso no horizonte da própria fé, dentro de uma perspectiva teológica, portanto. E o significado da Páscoa, né? A própria palavra Páscoa, o sentido da Páscoa com o advento da história de Jesus? A palavra Páscoa e a festa da Páscoa, ela é antiquíssima. Ela é bem anterior à história do povo de Israel, está associado à colheita dos primeiros frutos na primavera. Depois ela ganha uma compreensão na história do povo de Israel, que sai do cativeiro do Egito, atravessa o Mar Vermelho e caminha no deserto por 40 anos, liderado por Moisés, por Arão, por Josué, até chegarem à Terra Prometida. Então, a Páscoa é essa ideia de passagem, né, de passagem da escuridão para a luz. E, no Novo Testamento, na vida e na existência de Jesus, isso ganha uma outra dimensão. Por quê? Porque em Jesus Cristo toda a humanidade, toda a natureza, todo o universo, todo o cosmos são redimidos e são salvos. E essa Sexta-feira Santa, né? O significado dela, o que a gente tira de aprendizado até hoje, né? Porque graças aos testamentos a história perdura, a gente conhece a história. O que a gente pode falar da Sexta-feira Santa? Então, essa sexta-feira nós chamamos da Sexta-feira do Silêncio Maior, no sentido de que Deus se cala e Jesus morre. Jesus é condenado à morte por um processo religioso, Anás e Caifás, e é condenado também à morte por um processo político, onde Herodes e Pôncio Pilatos, à luz da trama religiosa, estão tramando, desde o lugar do poder, a morte desse homem, Deus, que se reconhece Filho de Deus. Na época de Jesus havia muitos Messias, muitos Cristos, mas Jesus é o único que se reconhece como sendo o Filho de Deus. Então, essa é a razão pela qual Jesus é condenado num processo religioso. Isso está presente nas narrativas do Novo Testamento, e por um processo efetivamente político.
Agora, o sentido dessa morte, dessa Sexta-feira Santa, é que Jesus consegue acreditar e se mover naquilo que não tem sentido, que é a própria morte. Ou seja, para além da própria morte e do abandono do próprio Pai, Jesus vai dizer que Deus não o abandona, ou seja, meu Deus, porque me abandonaste, mas ele diz isso na certeza de que essa travessia na escuridão da morte implicará na erupção, né, no exagero da explosão da ressurreição no domingo. Então, a sexta-feira é o dia do silêncio, que se segue no sábado, e no domingo, esse Jesus que morre, ele explode na sua extrema alegria. Antes da gente falar dessas palavras que você falou agora e do sentimento dela, dos sentidos, eu queria te perguntar, quando fala da questão política, Jesus tinha consciência de que era uma questão bastante política também, e de que, como você falou da travessia, do que ele sentia ali, ele sabia que haveria toda essa mudança depois. Porque, na verdade, Jesus não é um homem azedo nem amargo com as coisas da vida, da existência, nem do mundo. Mas ele vai se posicionando criticamente diante das formas de poder, sejam elas vindas do mundo político, do mundo religioso ou de outras instituições, que impedem as pessoas de experimentarem aquilo que é o seu projeto, que é o reino de Deus. Ou seja, para Jesus ser coerente com o seu projeto, ele reconhece que à medida que ele vai existencializando a sua vida, ele vai se defrontar com esses dois processos, políticos e religiosos, que o levarão efetivamente à morte. Voltando ali aos significados, né? Quando a gente fala de sacrifício, de silêncio, como você falou há pouco, na tua opinião, as pessoas, né, ao longo de todo esse tempo, acho que dentro da religião, talvez, ou não, as pessoas continuam mantendo o significado, ainda é vivo ainda isso que Jesus tentou deixar claro lá há 2000 e poucos anos? Na verdade, que talvez valha a pena ficar claro para nós aqui nesse nosso diálogo, é que nós estamos aqui fazendo uma memória desse evento. De fato, Jesus já morreu e já ressuscitou. Ele não morre e não ressuscita mais. O que nós precisamos fazer é nos inserirmos nessa lógica do ressuscitado, nessa lógica do reino. Ou seja, o que significa isso, então? Significa que no nosso cotidiano, no diálogo com as pessoas, com o outro, no contexto das instituições, temos que construir perspectivas de justiça e perspectivas de reino. Ou seja, como perguntar para o poder, para ele traduzir toda a dimensão do poder em reino, em vida, em possibilidade de existência. Como construímos nas relações cotidianas, nas nossas diferenças, com os nossos inimigos, as possibilidades de reino que é o projeto de Jesus. Se entendermos isso, né, nós temos todos os elementos à mão para irmos transformando a realidade do nosso mundo. Professor, obrigada. Mais uma verdadeira aula. Deixe sua mensagem de Páscoa para o nosso telespectador, então. Fabiana, queria desejar a você, já estive num outro momento dialogando consigo, desejar àqueles que nos ouvem uma feliz Páscoa, e que nesse dia onde fazemos a experiência do grande silêncio, e no sábado também, possamos, no domingo, descobrir essa verdadeira alegria que emerge da força do ressuscitado. Muito obrigada. Uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa, obrigada pelas palavras. Muito obrigado.